Graça e paz, querido jovem. Hoje terminamos nossa série Desfazendo as Janelas Killer, as janelas de autossabotagem. O episódio final de hoje, um propósito e uma coragem. Eu sou Márcio V. Virgílio e esse é o podcast Jovens de Joelhos. Nós acreditamos verdadeiramente em jovens livres para ser tudo o que está escrito sobre eles por Deus nas linhas da eternidade. Pegue com carinho sua Bíblia e venha comigo. Vamos subir e espiar juntos a terra de Canaã. A passagem bíblica, Números 13:30. Abra aí a tua Bíblia, vamos ler juntos. Números 13:30 diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Esse relatório de Caleb, ele foi contra o relatório dos outros 10 espias. É isso mesmo, apenas Caleb e Josué acreditaram em Canaã. Canaã era uma realidade dentro deles. Mas para os outros espias, Canaã era um equívoco da parte de Deus. Eles jamais conseguiriam entrar naquela terra prometida. Que absurdo! Eles tinham um Deus que operou grandes maravilhas, os livrando do Egito, os livrando da mão de Faraó, e eles viveram isso. Eles tinham um líder usado poderosamente por Deus como Moisés, um profeta grande. Mas nada disso adiantou. Não tiveram fé. Eles tinham um problema sério de fé. E o resultado foi que morreram no deserto. Muitos jovens cheios de chamado, jovens escolhidos, jovens com dons, eles morrem no deserto. Eles não adentram a promessa de Deus. Mesmo Deus sendo fiel e poderoso, mesmo esses jovens tendo ao seu lado grandes instrutores, mentores, pastores cheios do Espírito Santo que investem, estes jovens fracassam. Por quê? Porque há um problema de fé. Foi exatamente sobre isso que nós falamos nessa série sobre as janelas killer. As janelas killer, elas sabotam o seu chamado, o seu dom, o seu ministério, o seu casamento, sua profissão, os seus sonhos. Talvez como eu, você possa já ter ouvido pessoas falarem: você tem um grande chamado, você tem um grande dom, Deus te chamou para algo especial. Você fica feliz, mas lá dentro você pensa: mas eu já estou batalhando há tantos anos e nada ocorre. Eu sempre fico no mesmo lugar. Eu sempre volto para o mesmo lugar de fracasso e vergonha. E aí você acaba pensando que esse irmão apenas está sendo educado com você. Meu querido jovem, isto não é verdade. Pode até parecer que as janelas killer são o seu único caminho e a única realidade que você tem vivido, e isso as torna tão fortes que parece que nunca podem ser desconstruídas. Mas isto não é verdade. É por isso que, junto às janelas, eu tenho lhe ensinado sobre a oração em línguas, a oração perfeita, a oração no Espírito, a oração que os apóstolos foram tocados no Pentecostes e foram revestidos de poder para cumprir o chamado que eles tinham, para que nunca mais fracassassem, para que nunca mais um homem como Pedro desse 3, 4 passos sobre a água e de repente começasse a afundar por um problema claro de fé. Mas como edificar a sua fé? Nosso convite é para que você edifique a sua fé através dessa oração perfeita. Deixe o Espírito Santo pegar a sua língua
E você, no seu secreto com o Espírito Santo, deixe Ele edificar o reino de Deus dentro de você. E à medida que o reino de Deus vai sendo construído dentro de você, as janelas killer serão desconstruídas e você verdadeiramente será alguém livre. Livre para fazer o que quer? Não é esse tipo de liberdade infantil que nós falamos, mas livre para viver o sonho e o propósito que Deus tem para a sua vida. Livre para chegar e realizar o seu destino profético. É sobre isso que a oração em línguas faz. É isso que ela constrói dentro de você. Mas qual o grande problema que nós jovens enfrentamos quando se fala de oração em línguas? Os tabus. Tabus lançados pelo diabo, tabus malignos. Satanás, ele é o pai da mentira e os seus enganos afetam completamente os nossos pensamentos, adentram dentro de nós e nos fazem rejeitar aquilo que é de Deus para nós. Talvez, como eu, você já tenha ouvido que a oração em línguas, ela leva os irmãos a agirem como loucos, a quererem pregar em línguas, a cantar em línguas, a falar e gritar em línguas em público. Mentira! A oração em línguas é uma oração de edificação pessoal. Isso são mentiras lançadas para que você abandone esse dom e essa bênção dada pelo Espírito Santo. A maior propriedade da oração em línguas é você chegar no seu quarto, fechar a porta e ficar ali, você e o Espírito Santo manifestando aquela linguagem celestial, essa linguagem do reino através de você. E mesmo que você não domine as palavras, é uma relação de confiança, você não vai conhecer as palavras no primeiro momento, mas à medida que você for conhecendo, for se deixando trabalhar pelo Espírito Santo, Ele mesmo vai começar a gerar conhecimento, interpretação no seu coração. Mas é preciso dar um primeiro passo. Porque o bebê, quando começa a falar o idioma da sua nação, ele não entende bem o que está falando. Mas à medida que ele cresce, oh aleluia, ele vai compreendendo o seu idioma. É isso que o Senhor está nos chamando. Viver, falar o idioma do reino. A oração em línguas, ela tem essa propriedade. É o idioma do reino celestial. E aí o Espírito Santo vai estar falando para você sobre cura, sobre restauração, sobre o seu chamado, sobre a libertação de todas as janelas killer que só o Espírito Santo conhece. Só o Espírito Santo sabe as janelas que estão te prendendo, jovem. Só o Espírito Santo sabe o que te prende, o que te sabota, o que te faz recuar diante do seu chamado. Nosso último episódio é para que você deixe esses tabus malignos sobre a oração em línguas e entre no seu quarto. E tenha a prática sistemática, regular, disciplinada de orar. Comece com 15 minutos, depois passe para meia hora, depois 1 hora. Mas faça algo todos os dias. Ore esta oração poderosa. Edifique a sua fé todos os dias. Se com um grão de mostarda você pode mover um monte, imagine se você edificar essa fé. Se uma fé do tamanho do grão de mostarda é tão poderosa, imagine se você edificar essa fé. Nós terminamos a nossa série te desafiando a se libertar de todos esses tabus malignos e acreditar na palavra. A palavra de Deus diz em Marcos 16:17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Chegou o seu tempo. Você precisa desejar, abrir a sua boca e ter fé e deixar fluir essa linguagem celestial da sua boca. Eu vou orar com você agora, para que essa oração maravilhosa possa vir sobre você e você começar a ser edificado na sua fé. Ore assim comigo. Espírito Santo de Deus, nesta hora,
ouça a minha oração. Eu acredito que essa linguagem especial é para mim e eu me aproprio dela. Eu me aproprio desta oração especial. Eu creio e eu quero edificar a minha fé. Sou um jovem, eu tenho um chamado, eu tenho uma vida com Cristo para viver, uma vida onde eu manifestarei o governo, os dons do Espírito Santo para abençoar a minha igreja, para ser um testemunho vivo do agir do Senhor. Eu quero essa oração poderosa sobre mim, no nome de Jesus. Então, jovem, nós vamos fazer algo juntos agora. Eu vou orar um pouco em línguas e o Espírito Santo vai queimar no seu coração. Isso mesmo, é assim que ele faz. Ele vai queimar no seu coração para que você ore também. E aí nós vamos fazer um trato. Você não vai fechar a sua boca. Você vai deixar essa oração fluir do seu interior. Deixar estas palavras que no primeiro momento vão parecer estranhas, mas se acalme. Você é apenas um bebê, conhecendo um pouco do idioma do reino. Com o tempo isso se tornará cada vez mais natural, poderosamente natural na tua vida. Ore assim comigo. Sereb halamas, pale halapasi, sertal palayahante, bahatuis falim kampahamala. Stehale banchere papalahamande. Lepa abas abiahanwe hizami anekampa batuit le papis viahaba tekmahanda deses mehi dekmahanda. Espírito Santo, está aqui a minha fé depositada a serviço dos meus irmãos, dos jovens preciosos que estão ouvindo este podcast. Opera sobre eles, quebra os tabus. Simplifica isso no coração deles como você simplificou no meu, para que essa oração venha sobre eles também. E eu tomo posse, no nome de Jesus. Amém. É isso, querido jovem, conte com a gente. Nossos episódios, os próximos virão aí. Nosso podcast tem o compromisso de gerar em você fé e convicção. Podcast Jovens de Joelho não apenas ensina, ele transforma destinos e leva você a sonhar com o cumprimento do seu propósito e a chegar no seu destino profético. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou Márcio V. Virgílio. Nós acreditamos que os jovens são fortes e pela palavra vencem o maligno. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima série. Amém.